Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma roda de conversa do RH Top 5 2025. Eu sou a Vitória Leal, redatora do grupo Top RH. Eu sou uma mulher de pele branca, de estatura mediana, tenho cabelos longos, castanhos, estou usando óculos e vestindo uma camiseta verde musgo e no meu fundo tem uma janela que dá para uma parede branca. A gente está aqui agora na trilha O Futuro Já Começou. E agora a gente vai abordar o seguinte tema: protagonista ou coadjuvante de luxo? Qual é o papel do RH no presente e no futuro dos negócios? Para contribuir com o nosso bate-papo, estou aqui com o Guilherme Luz, cofundador e CEO da Galena, a empresa que concorre na categoria Treinamento e Desenvolvimento, a Isabel Gomes, gerente corporativa de Gente e Cultura da Wisco, que concorre na categoria Empresas com Práticas Reconhecidas em Gestão de RH, e, para completar, a Tatiana Romero, diretora de RH e diretora de Operações da Ticket, que concorre como dirigente de RH. Bom, eu agradeço a presença de todos vocês e eu peço também que vocês façam suas audiodescrições, por favor. Se quiser começar pela Isabel, que está aqui na ordem da tela. Vamos lá, gente. Eu sou a Isabel, eu sou uma mulher também de pele clara, cabelos cacheados, castanho claro também. Estou aqui em um quarto com um armário verde no fundo e vim falar um pouco em nome da WIS, né, como gerente aí corporativa do RH representando a empresa. Vou eu então aqui na ordem da tela? Obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou o Guilherme, eu sou um homem branco também, alto, de cabelos castanhos. Eu estou vestindo um casaco verde, óculos, e eu estou aqui na minha sala de televisão em casa. Atrás de mim tem uma televisão, tem um sofá, e para mim é um prazer estar aqui com vocês. Espero que esse papo seja ótimo. Obrigada. Para mediana, tô com cabelos cacheados na altura do ombro e tô num quarto também, paredes brancas e um teto que parece um pouco do céu, né? Planetas, estrelas com fundo preto. Legal, obrigada, gente. Bom, vamos entrar aqui agora no papo mesmo, né? Acho que é uma pergunta que eu queria até fazer para todos vocês, que eu acho legal mostrar, né, a opinião de vocês todos. Na prática, vocês acham que o RH hoje é protagonista estratégico ou continua sendo um resolvedor de problemas operacionais, né? Vocês acham que a gente avançou na mudança de papel do RH nas empresas ou ainda a gente está numa bolha muito pequena? Também seguindo então a ordem, começa por a Isabel, por favor. Eu acho essa discussão do que é estratégico ou não uma discussão muito interessante, assim, para começar, né? Às vezes, o resolver o BO pode ser estratégico também, dependendo da necessidade daquela empresa. Então, eu acho que para você ser um RH estratégico, na prática, você tem que estar muito alinhado ao que o negócio pede. Alguns negócios vão pedir um RH um pouco mais operacional, outros um RH que traz um pouco mais do tático, do que a gente comumente também chama ali de estratégico, que é um pouco mais diferente. Mas, de forma geral, a minha percepção é que sim, acho que essa pauta já avançou muito ao longo dos anos, mas acho que existem recortes também. Provavelmente, quando a gente vai para empresas pequenas, a realidade é muito diferente das empresas maiores. E também acho que em momentos de crise econômica o RH sofre um pouco mais, assim, porque pede-se que ele dê alguns passos atrás, que ele seja mais básico, por assim dizer. Ótimo, Guilherme, se quiser. Eu concordo com essa visão da Bel, que ela trouxe sobre o tamanho do negócio, né? Quando você pergunta o que é ser um RH estratégico, depende de qual é a estratégia da empresa. Numa empresa menor, a estratégia talvez seja lá, recrutar as primeiras pessoas, montar um time, estruturar a área, talvez essa seja a parte mais estratégica. E conforme a empresa vai ficando mais madura, mais sofisticada, a estratégia vai mudando. E o importante é como é que o RH está conectado com aquilo que é o mais relevante da agenda estratégica da empresa. Eu acho que o RH avançou demais nos últimos anos, e o que eu falo para todos os profissionais de RH: se você está numa empresa que não te valoriza, que não acha que valorizar o talento humano é parte da estratégia mais relevante da empresa, corra, vá procurar alguém que valoriza, porque assim, provavelmente essa empresa está numa rota descendente, ela vai se dar mal em poucos meses, poucos anos. Então, eu acho que empresa que não entendeu isso ainda está fadada a um insucesso. E para mim,
o que a gente está vendo hoje é um RH cada vez mais perto da gestão, cada vez mais perto da liderança, cada vez mais entendendo qual é o futuro da organização e remando nesse sentido. Então, acho que quase que nem cabe mais, sabe? Já ficou aquela discussão já que quase já passou o tema, porque assim, RH que não está fazendo coisa estratégica hoje, sinto muito, está perdendo tempo na vida. Ótimo, Eu Tati. Se quiser concordo com os dois. Eu concordo com os dois, acho que a gente tem conquistado bastante espaço e, obviamente, a depender do tamanho da empresa, né? Isso, quanto mais estruturada, mais robusta, muito mais oportunidade de ser estratégico. Então, a gente ainda vive nessa dualidade, né? Que a gente está cada vez mais estratégico, mas ainda tem muita burocracia que a gente tem que cuidar. Até vou colocar um pouco de números aqui. Tem uma pesquisa da Great Place to Work Brasil, de 2024, que mostra que mais 70% das empresas apontam o RH como uma peça central na formulação da estratégia, né? Então, a gente tem um bom número aí, pelo menos a gente está sendo reconhecido como importante nesse processo. E teve uma pesquisa da Ticket também, com mais de 300 profissionais de recursos humanos, que mostra que ainda assim, 42% das pessoas respondem que as principais atividades ainda são burocráticas, né, que impactam a produtividade. Então, o que eu vejo, né, o que eu acho e o que eu vejo também acontecendo é que o RH está cada vez mais trazendo tecnologia para que a gente consiga sair dessa parte burocrática operacional e conseguir entrar cada vez mais na parte estratégica. Em People Analytics, que a gente vem falando faz bastante tempo, né, mas a gente ainda tem um caminho importante para caminhar, para a gente conseguir evoluir, ser cada vez mais estratégico. Só complementar, teve curioso, a gente está fazendo algumas entrevistas com os líderes aqui na WIS. A WIS é um grupo, então a gente tem 8 unidades com realidades muito diferentes, assim, nessa discussão entre o que é estratégico ou não. A minha vivência vem muito disso também. E aí a gente está fazendo esse movimento com os líderes de superintendente, diretor, níveis, alguns gerentes, níveis mais altos, para entender o que gera valor para eles no RH. E aí, por exemplo, quando eu pergunto sobre os BPs, eu vi respostas completamente diferentes, assim. Tem uma unidade em que, para eles, a questão do clima organizacional e celebrações é muito importante, pelo público que eles têm, assim, que é um público mais de entrada, que tem um turnover maior. Então, é muito importante para eles trabalhar clima constantemente, porque isso é uma forma de engajamento. Já outras unidades um pouco maiores ou menores, mas com públicos ali de profissionais mais especialistas, mais críticos, não tem tanto esse olhar. Eles querem que esse BP ajude mais em desenhar a estrutura, em pensar a remuneração das pessoas. Então, assim, os dois, o que é estratégico na fala deles, inclusive, muda, assim. Ótimo. É legal até você trazer isso, que casa muito com a próxima pergunta, sobre essa questão também da liderança, sabe? Eu acho que também é importante a gente tratar acho que a gente falou, né? Acho que o RH conquistou muito espaço nos últimos anos, né? Isso é uma coisa evidente. Mas, assim, tratar o RH como protagonista absoluto pode, de alguma forma, você acha, né, enfraquecer a responsabilidade da liderança, né, em temas como bem-estar? Como equilibrar essa função entre RH e líderes? Tipo, essa coisa, não, é função do RH e os líderes deixar de, tipo, essa cuidado com a cultura organizacional, com o bem-estar, só na mão do RH e, tipo, tirar essa responsabilidade do líder, né? Para você, como que você acha que isso faz e como é esse equilíbrio, essa função de RH com os líderes? Nossa, acho essa pergunta complexa, assim. E eu acho que a gente erra muito e acerta muito também, assim. Você tem que ir meio que manejando de acordo com o perfil também da liderança. De novo, nesse trabalho que a gente está fazendo, a gente percebeu que, dependendo do nível de cargo na hierarquia da liderança, o que eles esperam do RH é diferente. Então, talvez seja mais sobre achar o protagonismo no que eles mais precisam do que querer ser protagonista em tudo, assim. E eu acho que passa também um pouco pelo momento daquele líder. Então, ele é um líder novo, é a primeira vez novo na empresa, ou ele está virando um líder agora. Talvez nesse momento eu precise pegar mais na mão e fazer junto com ele. Eu, Bel, particularmente, sou contra a gente ocupar o papel sempre de babado gestor, né? Que a gente brinca aqui muito. Cara, hoje eu vou ter que ser babado gestor.
Mas eu acho que tem momentos que isso é importante também, porque isso sai da rotina deles. Mas eu acho que é mais a cobrança no sentido de lembrete, de como eu ajudo ele a colocar aquilo na rotina, talvez como eu trabalho uma governança com a liderança, do que a cobrança do cara, você tem que fazer. E eu sento do lado e eu faço junto com ele. Então, eu acho que o protagonismo do RH é mais no lugar do RH, que vai variar dependendo do modelo de liderança com o qual você estiver atuando ali no dia a dia. Legal, vocês também, Gui e Tati, se quiserem contribuir também com essa questão do papel dos líderes. Sim. Vou pegar o gancho da Bel, assim, eu concordo com ela também, eu gosto muito de falar que a gente é guardião ou orquestrador desses assuntos, mas a gente tem que ser protagonista sim, mas como guardião, como orquestrador e não como único responsável pelos temas, né? A nossa responsabilidade é exatamente empoderar a liderança para que a liderança seja capaz de fazer o trabalho dela, né? De estar ali com os colaboradores, então eu gosto muito do termo business partner, porque é isso, a gente é um parceiro de negócio para garantir que a liderança tenha ali as ferramentas adequadas para conseguir trabalhar de forma consistente com os seus colaboradores. E aí sim a gente consegue ter mais resultado, porque a gente tem mais engajamento, mais retenção, e aí vem um trabalho de parceria, né? Corresponsabilidade, não é só RH que tem essa missão, assim, toda a liderança. Até porque se a gente for pegar o número de pessoas que tem dentro da área de recursos humanos e de toda a liderança e toda a organização, é impossível, né? Então, para mim, os líderes, eles são sim o braço estendido de RH e são os representantes da empresa para os funcionários, para os colaboradores. Então, se eles não exercerem esse papel, certamente isso vai ficar deficitário. Então, é uma parceria mesmo. Gente, eu concordo tanto com as duas que eu quase que não tenho mais nada para falar. Eu vou tentar dar uma outra ótica aqui, só para não ficar repetindo a mesma coisa. Eu acredito muito no poder do equilíbrio, sabe? Nessas discussões todas que a gente está tendo. Então, a gente fala, o RH tem que ser estratégico ou tático. Tem um equilíbrio, não existe estratégia sem tática. Não existe um RH que fica no topo da montanha pensando em estratégia e não está operando nada, não está executando nada. Então, é necessário, inclusive, para você ter uma boa estratégia, você ter um lado tático e uma coisa alimenta a outra. E acho que isso também é verdade, esse equilíbrio também é verdade para essa história de qual é essa parceria entre o RH e o gestor e o líder, né? Se for demais, ocupa o lugar do líder. Se for de menos, não tem parceria. Então tem que ter um equilíbrio, e concordo também com o ponto da Bel, assim, depende um pouco de onde é que está o gestor. Tem gestor que precisa de um pouco mais de ajuda. E o RH tem que saber equilibrar essas duas frentes, tem que saber equilibrar essas personas. E eu acho que nossa missão na vida é ser bom de gente, né? Assim, então você tem que entender quem é o líder. Eu brinco muito que o RH tem que se adaptar à organização, tem que se adaptar ao líder, tem que se adaptar. Então, para mim, é muito isso, a gente conseguir conhecer para poder ajudar as pessoas certas do jeito certo. Então, para mim é isso, assim, como é que a gente equilibra essas dinâmicas para que não seja nenhum extremo nem o outro. Puxando o último ponto dessa fala do Gui, que eu acho interessante, para tangibilizar um pouco disso, às vezes a estratégia daquele negócio é chegar nas pessoas realmente por meio de liderança. Então, às vezes, a estrutura é mais hierarquizada. E aí, o meu papel como RH com essa liderança, ele é mais importante mesmo. Assim, eu preciso prepará-lo melhor, eu preciso dar mais orientação, preciso ter mais governança nos diferentes níveis de liderança. Agora, às vezes a gente vê estruturas mais achatadas, em que o nível de liderança é menor. Talvez nessas estruturas o RH tenha que ter um papel menos central. Assim, em alguns lugares, por exemplo, é a própria equipe que é responsável por todo o processo de recrutamento e seleção. Então, isso vai acompanhando ali a cultura e o objetivo, a estratégia daquele negócio.
Ótimo, bem legal. Acho que vocês trouxeram visões também complementares. Como o Gui falou, é complementar, mas acho que cada um trouxe um ponto interessante que contribuiu aqui. A gente falou muito disso também do RH subir degraus. A Tati falou logo no começo também que a gente está evoluído, mas também tem muitos passos ainda para dar, né? Eu queria trazer aqui, principalmente para o Guilherme, que também é muito dessa parte de desenvolvimento, mas também, como eu falei, vocês podem contribuir. Essa questão de habilidades. Quais competências são determinantes para você, né, para o RH subir degraus e conquistar cada vez mais importância nas organizações? E aí eu também queria fazer uma pergunta, acho que para todos também, né? Se vocês acham que tem alguma habilidade que vocês consideram ainda meio subestimada, né? Mas que vocês acham que é uma coisa determinante para os RHs passarem ainda, subirem um pouquinho mais no status dentro das empresas, né? Nossa, Vi, acho que a gente precisa de umas 3 horas para responder essa tua pergunta aqui. Eu vou tentar dar a resposta mais simples que eu consigo. Tá? Primeiro, assim, eu acho que tem 2 grandes conjuntos de habilidades que eu vou destacar. Primeiro são as velhas e boas habilidades do power skill, do soft skill, e eu acho que o RH tem que ser um craque nisso. Tem que entender como faz para conversar, como cria empatia, como cria vinculação, como se comunica, como recebe feedback e dá feedback. Essa parte toda de como colaborar, acho isso tudo muito chave para o papel do RH e de qualquer líder, de qualquer organização que pretende ser relevante nos próximos anos. Não tem como fugir. E tem um segundo conjunto de habilidades que nós estamos vivendo uma era de transformação aceleradíssima. Então, RH que não entender agora para onde está indo o mundo com essas novas habilidades da era da inteligência artificial vai ficar para trás. Seja na execução da sua própria atividade, porque tem uma série de ferramentas já para operacionalizar a parte do trabalho que o RH faz e ganhar agência e deixar o RH cada vez mais estratégico, mas principalmente se o RH não ajudar o time dele se envolver dessas áreas que surgiram com a era da inteligência artificial, o time vai ficar para trás. E para o time, eu não estou nem falando do time do RH, tá? Estou falando de toda a organização. Se a organização não se atualizar, o que vai acabar acontecendo é que a organização vai ficar obsoleta. E se as pessoas da organização ficarem obsoletas, a empresa ficou obsoleta. Então, acho que esse é o segundo conjunto de habilidades super importantes que eu estou vendo hoje em dia. Diria que a gente aqui na Galena não teme inteligência artificial, tá? O que a gente teme são as pessoas que ficarem passivas diante dessa história toda. As pessoas se atualizarem nessa história de inteligência artificial e acompanharem. A gente brinca que as pessoas não vão ser substituídas por AI. As pessoas vão ser substituídas por outras pessoas que sabem usar a inteligência artificial. Então, esse é o mundo que a gente está vivendo hoje, é isso que o RH precisa dar conta, de ajudar as pessoas a caminharem nessa direção para que elas não fiquem obsoletas. Bem gente, a gente está muito alinhado, né? Não tem a gente está muito alinhado, porque a gente está muito alinhado, porque para mim também é a mesma coisa, tecnologia, e eu adicionaria nesse item de tecnologia, que eu já falei lá atrás, que é People Analytics, né? Isso já é um tema que tem se falado faz tempo, mas eu acho ainda que tem bastante espaço também, né? A gente já estourou a bolha, mas tem bastante oportunidade, ainda tem muito profissional que ainda não utiliza dados para tomada de decisão. A inteligência artificial ainda tem muita gente usando o IA como se fosse o Google, né? Só, qual é tal coisa, e não fazendo um prompt. As pessoas, tem muita gente que ainda não entendeu a engenharia de prompt, que é uma mágica, né? Quando você vai aprendendo, vai ficando uma coisa assim, vai dando um friozinho na barriga de tão incrível que isso aparece. Agora, o legal, assim, que eu gostaria de contribuir é que a gente também, na Ticket, fez uma pesquisa com os profissionais de RH e não tem muita diferença entre as gerações, assim, quando pergunta da importância de inteligência artificial para o RH, né? Então, só para ter uma noção, os profissionais de 16 a 26 anos, 90% afirmaram que o uso de IA nas atividades de RH é animador, que é a geração mais nova. Quando a gente pega a geração
mais experiente está 92%, e a geração de 27 a 35 anos está 100%, ou seja, né, tá todo mundo alinhado que IA é uma coisa que vem para ficar e vem para somar, e concordo muito com o que o Gui falou, se você não aprender, você vai ficar para trás, né, e não é no futuro, porque esse tema já é agora, já. Não tem mais como não colocar IA no dia a dia, não dá mais para você ficar horas fazendo um texto, horas montando uma descrição de cargo, quando você tem uma ferramenta tão potente que vai te salvar tanto tempo para você conseguir ser mais estratégico, para você conseguir fazer coisas que impactam mais a organização. E eu acho que não só para RH, mas a gente tem um papel crucial de fazer esse impacto para mudar a organização, porque quando você consegue trazer profissionais com essa nova mentalidade, você está mudando toda a empresa, não só a sua forma de trabalhar. Então a gente tem essa, e aí vou falar um pouco dos power skills, dos soft skills, mas essa habilidade de fazer pontes, né? Porque você entendendo o negócio, você trazendo pessoas com esse perfil, você vai conseguindo fazer a mudança na organização. E aí, seguindo nesse tema dos power skills, ele falou de maneira mais superficial, no sentido de só citar, mas eu queria falar uma coisa muito importante, que é a questão das conversas difíceis, né? Porque a IA, ela vai ajudar assim, me ajude a fazer um feedback para o funcionário, assim, assim, assado. Mas na hora de conversar mesmo, não adianta, né? Você tem que estar preparado para aquela conversa difícil, para falar o que tem que ser dito, e para falar de uma forma é, que seja clara e que tenha toda essa habilidade emocional que a IA não vai substituir, né? Eu sei que muitas pessoas, até saindo um pouco desse assunto, estão usando IA até para fazer terapia, mas tem coisas que são insubstituíveis, e eu acho que essa é uma das coisas, né? As conversas difíceis, a conexão pessoal, e a IA ela vai ajudar a gente a ter mais conteúdo, ser mais profundo, mas isso não tem jeito, são as pessoas mesmo. Falaram tudo, eu só adicionaria ali na frente de soft, análise crítica, e a atitude, não é nenhuma competência, assim, de curiosidade. Eu acho que isso faz muita diferença para o profissional que as pessoas são, assim, na prática, e para você conseguir lidar com esse mundo em transformação, assim. Quando falaram sobre IA, né, e só jogar lá, não, o prompt é uma análise crítica. Você também, quando a IA te devolve uma coisa, você lê aquilo e fala, cara, faz sentido, não faz, eu tenho que pedir algo diferente, eu tenho que treinar ela de volta, explicar que ela errou e que não é bem por aí. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante para ser um profissional diferenciado, assim como a curiosidade, porque você acaba se aprofundando tanto no relacional, as pessoas se sentem realmente escutadas, porque você está ali com presença, você entende mais do negócio, isso tudo facilita o seu trabalho. Ótimo, eu acho que você falou, né? Acho que tem que trazer esse equilíbrio, né? A gente não pode ignorar a tecnologia que veio muito, que vocês pontuaram também, para tirar essa parte operacional também, né? Acho que também o que até a gente falou logo no começo, nessa questão do estratégico, e às vezes está muito parado no operacional, e a tecnologia veio exatamente para tirar um pouco o operacional, mas também não pode deixar o lado humano, né? E também usar isso a nosso favor, né? Não é uma luta, mas também, assim, tirar o melhor disso, né? Acho que qualquer empresa aí, qualquer profissional que enxergar isso, acho que consegue ir além, né? Tati, acho que até você tinha falado, voltar também aqui, que você falou logo no começo dessa questão, até você usou uma palavra que até estava aqui na minha pergunta, que é essa questão de ser guardião da cultura, né? É interessante, eu queria ver se você acha assim, que ele deve ser esse guardião de cultura, que você pontuou, ou um arquiteto da mudança, né? Como que o RH pode equilibrar essa preservação da cultura, que é o que a gente falou muito, mas também o que a gente também já trouxe muito essa questão da necessidade constante de inovação, transformação, então também esse equilíbrio entre eu vou manter a cultura, eu vou ser guardião dessa cultura da empresa, mas também como ser esse arquiteto de mudança também dentro das empresas. Legal que você perguntou para mim, porque a gente está passando por essa situação na Ticket, né? Sim, o RH é guardião da cultura, mas quem disse que a cultura não muda, né? No sentido a essência dos valores da empresa, eles estão lá,
mas a cultura está sempre em transformação, né? Você vai mudando as gerações, você vai mudando o movimento do negócio. Se você ficar estagnado naquela, vamos falar da Ticket, tem 49 anos, se a gente pegar a cultura lá do primeiro ano, ela já não é mais a mesma cultura de agora, né? Ela vai se transformando e aprimorando cada vez mais. E a gente está nesse processo aqui que a gente fala de movimento da cultura aqui na Ticket, e a gente está há 1 ano e meio já, exatamente, RH como guardião, arquitetando a mudança, mas provocando a liderança, que se conecta no anterior, né? Então, a gente está, através da liderança, fazendo todo um processo de movimento de cultura. Então, sim, o nosso papel é garantir que a gente não se perca e garantir, né, que a cultura não come a estratégia no café da manhã, como a gente conhece essa frase muito bem. Mas a gente faz isso tudo muito embasado, teoricamente, fazendo pesquisa, diagnóstico. Então, para mim, são os dois de mão dadas, assim, para a gente ter essa sensibilidade de qual é o momento que precisa transformar. Tem hora também que dá para ficar um pouco parado no sentido de você não fazer um movimento intencional de mudança, mas a cultura está mudando o tempo todo, que a gente tem que tomar cuidado, vou repetir de novo, para a gente não perder a nossa essência, a nossa raiz, né? Mas dentro do cenário do negócio, dentro da transformação que o negócio está vivendo, dentro da transformação que o país está vivendo, se você ficar parado, já ficou para trás a empresa, né? Então, definitivamente são os dois. Eu vou pegar um gancho da Tati ali. Cultura é um tema que eu amo, assim, eu já fui a responsável pela cultura 100% na UIS, né? Hoje está abaixo de mim, mas assim, eu era a gerente da área. Então eu não poderia concordar mais, assim, eu falo muito que cultura é orgânica, não dá para você achar que ela é uma coisa fixa, eu escrevi na parede, é isso aí, pronto. E eu acho que é inclusive nisso que muita gente se perde. A cultura, e a gente fala muito em cultura objetivada e cultura vivenciada. Então, eu estou sempre falando de objetivada, que é o meu sonho de consumo, que nunca vai ser a realidade, assim. Eu vou estar sempre como RH e guardião, que eu concordo também, porque não adianta eu querer fazer cultura sozinha, buscando estar o mais perto possível dessa cultura objetivada. Mas um gapzinho sempre vai existir. E às vezes eu vou mudar, inclusive, os meus valores, assim. A Tati trouxe aí, talvez, de um contexto em que a cultura é muito positiva, as coisas estão muito bem firmadas, mas às vezes a empresa ela vem de um outro contexto, que a cultura real que se firmou ali, ela é bem ruim em algum aspecto, e eu tenho que quase que jogar no lixo e começar de novo, assim. Então, e aí eu acho que o RH entra como esse arquiteto, assim. A gente fala muito em design de cultura. Eu determino uma cultura objetivada junto com a liderança, porque, de novo, não adianta eu querer fazer isso sozinha. Quando chega um projeto de cultura, a primeira pergunta que eu faço é: o diretor da unidade quer fazer isso? Tipo assim, porque senão eu não vou nem tentar. E aí eu vou para o design, que é arquitetar, é transformar. Então, dado o meu objetivo, o que eu preciso construir? Eu preciso construir uma casa, como que ela precisa ser? Ela precisa ter janela, porta, ela precisa ser fresca, ela precisa ter 2 andares. O que representa aquela cultura, né? Bom, vou dar minha contribuição então aqui rapidinho, porque eu concordo com as duas. Para mim, eu acho que o papel mais importante do RH é tentar entender nessa história toda o que ele precisa preservar e o que ele permite que se altere. Porque, num extremo, eu tenho uma organização que não se mexe, ela é imóvel e ela não consegue evoluir no tempo. E ela, por conta disso, vai estar fadada ao fracasso. E do outro lado, no outro extremo, eu tenho o caos completo. E o caos completo também vai fazer com que as pessoas se percam ao longo do caminho. Então, para mim, o papel essencial do RH é entender o que precisa ser preservado para que todo o resto possa evoluir. Qual é a essência que eu quero preservar neste momento do tempo, nessa época que a empresa está vivendo, para que todo o resto evolua organicamente. Então, tudo evolui em torno daquilo que não evolui. Tudo se move em torno daquilo que permanece. E acho que o papel do RH é entender o que permanece para que todo o resto possa mudar. Ótimo, Francine, como está todo mundo concordando, eu não tenho nem o que pontuar, vou ficar quieta também. Eu acho que eu concordo também, eu não sou de RH, mas eu concordo. Perguntas mais polêmicas, mais debate, mais debate. Então,
tem que trazer uma pergunta, porque A gente está está concordando em assim, tudo, né? coleguinhas, todo mundo Tá muito chapa branca isso aqui. mas todo mundo super alinhado, né? Mas é o que vocês falaram, acho que a gente tá mudando, né? Mas também isso, uma pessoa que só fica atrás de mudança e não vê o básico também se perde, né? Tipo, não, cada hora vai surgindo uma novidade, e se a gente também ficar nesse looping desesperado para sempre estar atualizado, mas esquecer, acho que os três pontuaram a essência, né? Acho que se perde totalmente. Eu queria fazer também, eu acho que uma última pergunta aqui para a gente pontuar, acho que também, vocês estão super, assim, cada um contribuindo, tá ótimo esse papo, mas é uma também para vocês todos. Eu acho que se vocês acham que o RH tem esse potencial, né? Acho que seja mais assim para finalizar isso, para ser o principal agente, né, de grandes e urgentes transformações do mundo do trabalho que a gente tem vivido. A gente falou também, né? Não só as empresas, mas como de forma geral, a sociedade. E quais áreas ou temas vocês acreditam que o RH deve liderar para que essas mudanças aconteçam de forma consistente e humana? Eu acho que vou começar aqui também com a Bel, pontuando também, vindo aqui pela... Tá. O principal agente eu não acho que é o RH, assim. Acho que o mundo do trabalho é sobre pessoas, e eu não acho que a gente, RH, tem o poder para gerar toda essa transformação. Eu acho que a gente tem o poder para provocar, para entregar um bom trabalho, fazer testes e mostrar os resultados disso. Eu acho que isso é muito responsabilidade nossa, assim. Pesquisar, estar antenado, fazer essas provocações, mostrar cuidado os resultados. Mas ser o principal agente, eu acho que isso cabe aos profissionais, assim, sendo bem sincera. E aí os profissionais que têm mais privilégio, até eu diria, porque a gente sabe que tem muita gente com pouca voz, né? Assim, a pessoa precisa trabalhar, ela não vai conseguir fazer muitas imposições, assim. Então, eu acho que os profissionais começarem a pedir, os profissionais mostrarem que aquilo é importante, os profissionais darem clareza do que eles valorizam ou não, é o principal agente transformador. Porque se a gente quer só entrar em embate com um negócio, assim, eu sei que isso nem sempre é uma porta de embate, tá? Mas muitas vezes é, assim. A gente quer trazer algo que vai gerar algum embate e a gente não tem suporte dessas pessoas, no fim não gera muito impacto, assim. Então, para mim, somos importantes, mas não os principais agentes. Bom, na última eu vou dar uma discordadinha de leve aqui na Bel, vai só para criar aqui Gostei. Aqui é uma Temos que acabar polêmica, eu acho só para válido. criar uma polêmica antes da gente terminar, vai. Eu acho que sim, que o RH tem esse papel de ser não o principal agente, isso eu concordo com ela, porque o RH não é uma área que toma decisão sozinha, mas o RH tem um papel indelegável de influenciar os decisores e de entender para onde está indo o mundo e para entender para onde está indo a transformação e para onde as pessoas deveriam estar caminhando. E acho que esse papel é missão do RH de ir lá e influenciar um líder, o outro, antever as tendências, antever as coisas que são importantes, diferente de uma área que tem um resultado muito imediato, como uma área de vendas, que o resultado é imediato, o resultado do RH vem no tempo. Então, isso faz com que o profissional de RH precise antecipar tendências, precise antecipar problemas futuros, e por conta disso, o RH precisa, sim, ser muito protagonista da mudança. Então, eles concordo com a Bel que o RH não vai ser o agente sozinho, mas eu acho que o RH é o principal influenciador, e aí eu gosto muito da palavra arquiteto também, que a gente usou bastante aqui no nosso papo de hoje, que é começar a planejar a empresa do ano que vem, de daqui a 5 anos. O RH tem que estar sempre um pouquinho na frente, e acho que isso faz parte do papel essencial, né, do profissional de RH. A gente nem discordou, Gui. Tá tudo. Falei que era Ele pouco, tentou, vai. ele Eu tentou, falei que era mas ele não pouco. conseguiu. Eu Vai. tentei, Tava eu esperando aqui criei. uma intriga pro Não, final, mas não. eu sou um Vamos pouco. Vamos ver ver se a se a Tati vai Tati ela finalizar ou joga vai, um pouquinho vai mais trazer. de. Não, eu vou um pouco na linha do Gui também. E o Gui travou, gente. Eu não sei se ele vai conseguir voltar aí. Mas vamos lá. Eu acredito muito no RH como um agente muito importante, assim,
principalmente nos bastidores, nesse processo de articulação entre as áreas, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande de estar ouvindo as áreas, ouvindo as pessoas. Eu falei um pouco antes, né, de construir pontes. Então, eu acho que a gente tem esse papel e eu de verdade acho que muitos RHs não se colocam nesse papel como protagonista e como um grande influenciador dessa mudança, né? Então, as pessoas de RH precisam ser mais ousadas, precisam ser mais inovadoras e assumir esse papel de protagonista e não de não ficar no segundo plano como só quando fosse demandado, sabe? De se jogar mais, de ir à frente, de puxar esse papel, porque a gente está falando de tanta transformação que a gente está tendo hoje no mundo do trabalho, se a gente for pegar desde a época da pandemia, né? Na época da pandemia, o RH foi o grande protagonista, né, para fazer a transformação que precisava ali. E aí continua com inteligência artificial, agora as grandes discussões, trabalho híbrido, remoto, volta para o escritório, não volta, o tema da NR1 com saúde mental. Então, são grandes temas que a gente tem protagonista, que é o que está fazendo a grande transformação no mundo do trabalho. Então, eu acho que a gente faz tudo isso para fazer com que as pessoas assimilem isso, e aí sim, através das pessoas, a gente faça essa grande mudança. Mas aí cabe a gente, de novo, o que eu falei lá atrás, né, trazer as pessoas com o perfil certo que a gente quer para a organização. Se a gente está num momento de transformação de cultura, ou que seja qualquer coisa, né, de transformação do negócio, a gente está trazendo as pessoas do perfil correto, a gente tem os programas adequados para que as pessoas se desenvolvam, tem um ambiente adequado. Então, acho que a gente tem um papel muito importante, muito protagonista, sim. E eu vou até repetir o que eu falei, eu acho que na pandemia isso ficou muito claro como a gente é protagonista, pelo menos onde eu trabalhava, e eu soube que na Ticket foi igual, que eu não estava aqui naquela época, olharam para RH e falaram, e RH agora o que a gente faz, né? E a gente falou, e agora o que a gente faz? Não sei, mas vamos fazer. E a gente resolveu e deu um jeito, e todas as pessoas de RH que eu conheço ali nesse momento foram, assim, meio que os salvadores, né? Depois era quem cuida do RH, a gente descobriu depois. Mas ali a gente foi muito claro como a gente tem um papel muito essencial e protagonista nos processos de mudança. Discordei um pouquinho, Posso vai, Bel. comentar? Só Claro. fazer um comentário bem rápido em cima da Tati, porque eu adorei a fala dela, e eu acho que tem uma coisa aqui nessas palavras todas que a gente está usando, do design, né, do arquiteto, tem uma intenção por trás, sabe? O arquiteto sempre tem uma intenção na hora de construir algo, o designer tem uma intenção na hora de desenhar algo. Isso aqui é muito relevante do RH. O RH não é passageiro dessas transformações todas. O RH ele é protagonista no sentido que ele tem essa intencionalidade, ela é muito relevante. O RH que não tiver essa intencionalidade tá meio à deriva. Pelo amor de Deus, levanta a mão, pede ajuda para alguém, porque você não está fazendo o seu papel. É muito relevante que o RH entenda para onde está indo o mundo, onde está indo a empresa, e ele intencionalmente execute esse papel de designer, de arquiteto. Perfeito. Perfeito. Bom, gente, acho que assim, no nosso papo todo aqui, acho que ficou bem claro, né, que o RH tem esse papel super importante e estratégico e protagonista dentro das empresas, né, seja influenciando os líderes, seja dando esse apoio, né, das transformações, não há dúvida. A gente podia ficar aqui mais 2 horas papeando, né, eu falei, tá todo mundo aqui concordando, tá super sem brigas, sem intrigas, mas eu queria agradecer também, em nome de todo o Grupo RH, eu agradeço a participação de vocês. Se vocês quiserem também, só rapidinho, vocês pontuarem, deixarem cada um só falar alguma coisa que vocês queiram acrescentar. Nossa, Do uma meu lado, frase só de impacto. agradecer pelo convite. É. Do meu lado é só agradecer pelo convite e acho que também convidar as pessoas de RH a ocuparem os seus espaços, né? Acho que tem muito espaço e existe muita demanda ou carência do negócio e da liderança para que a gente de fato ocupe esse espaço. Então, não peça permissão e não espere o convite, né? Eu acho que é isso, ocupe esse espaço para poder fazer a transformação. Eu vou agradecer também e roubar a fala do Gui ali do final, que eu gostei muito. A minha dica é saiba onde está a intencionalidade em tudo que você faz, assim, sempre se questione por que eu estou fazendo isso. Desde um processo seletivo simples até a revisão da estrutura como um todo, da cultura organizacional, o que você quer fazer, assim, qual é a sua visão
onde isso vai levar a empresa no futuro? Assim, acho que esse é um ponto-chave. Legal, eu também quero agradecer, adorei o papo, passou super rápido. E talvez a minha frase final é essa, assim, o RH tem esse papel tão relevante, tão importante, tão estratégico que a gente falou aqui, e às vezes dá um frio na barriga, né? Dá uma certa paura de coisa que a gente tem para fazer, do tamanho da montanha que a gente tem que escalar. Busca ajuda, conversa com as pessoas, faça benchmarks, puxa parceiros para desenvolver as coisas junto com vocês. Não precisa ser sozinho, né? Então o RH tem que ser parceiro de todo mundo, ele também merece ganhar seus parceiros aí na vida. Então busque parceiros que possam te ajudar nessa missão tão importante, tão bonita. Ótimo, obrigada novamente, viu, vocês todos por estarem aqui, pelo tempo e pela participação. Eu também queria agradecer a quem esteve aqui com a gente, acompanhando aqui até o final, né? Convido vocês também a assistirem as outras rodas de conversa que acontecem nessa e nas demais trilhas. Além disso, deixo aqui o convite aos profissionais de RH para participarem da votação do Top of Mind de RH 2025, que está rolando até agora, final do mês, dia 30 de setembro. E sabia também que dá para vocês participarem da grande noite de celebração, que acontece dia 22 de outubro? Os ingressos já estão à venda. Entre em contato com a nossa equipe ou acompanhe nossas redes sociais para saber mais. Obrigada e até a próxima. Para conhecer mais sobre o prêmio e todos os indicados, tenha sempre por perto os anuários Rumo ao Top e os eleitos. Acesse e receba a edição impressa ou digital. A votação para o Top of Mind de RH termina no dia 30 de setembro. Acesse e vote. Garanta seu lugar na noite de premiação deste ano. Os ingressos já estão à venda. E não se esqueça de interagir com a gente nas redes sociais. Marque Top of Mind de RH no LinkedIn e Instagram e a nossa hashtag 28TopRH.